PT, cancelou a caminhada que faria ontem à tarde na Zona Leste. Carlos Machado, do PCB, Isadora Dias, do PCO, Vera Lúcia, do PSTU e Vivian Mendes, da Unidade Popular, não tiveram compromissos públicos de campanha ontem até às 5 da tarde. Olha só, o Bom Dia São Paulo começa hoje uma nova série sobre as eleições de 2026. Nas próximas 6 semanas, a gente vai falar do papel de deputados, senadores e do governador na vida de quem mora no estado de São Paulo. Isso é muito importante, né? Para você que está aí do outro lado, passando seu cafezinho, chega período de eleição, a gente precisa entender, né? Como é que funciona essa engrenagem, porque é de fato uma engrenagem. Sabe quem vai ajudar a gente a entender isso? Vem cá, Giba Bergamin. Há 26 anos, né, Giba? Ele cobre os bastidores da política de São Paulo. Esse homem sabe tudo. A gente senta, sabe, no cafezinho e conversa, ele dá aula. Hoje aqui no estúdio, bem-vindo. Muito obrigado. Não exagera, Sabina. Não. Um prazer estar aqui com vocês. Isso revela um pouco a idade, mas é fato, gente. Há 26 anos que eu cubro eleições. Então, essa vai ser a minha 12ª campanha eleitoral que eu acompanho, o processo eleitoral, fora que a gente, aqui no Bom Dia, em todos os telejornais, a gente acompanha também o universo da política, né? No Legislativo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, Prefeitura e Governo, né? Tudo parece tão complexo, né? Então, a missão do Giba, que ontem nós falávamos no telefone, eu falei, Giba, a sua missão, olha, é muito simples, traduza tudo que é difícil ali, né? O sistema eleitoral brasileiro, cada função. Minha mãe tá passando o café, ela precisa entender como é que faz para votar, qual a importância do deputado, do senador, do governador. Então, tá contigo. A minha também tá passando o café e deve estar assistindo também. Então, uma função importante nossa, né? De tentar explicar direitinho. Vou tentar, junto com vocês, junto com a Sabina, aqui explicar direitinho. Mais uma vez, bom dia para você que está acompanhando a gente. Olha, o primeiro turno, ele explica... Vou explicar para vocês de maneira bem simples. São vários candidatos que a gente vai ter que votar. O primeiro turno das eleições é no dia 4 de outubro, portanto, Sabina, já está aí. O eleitor vai ter que votar em 5 candidatos no total para diferentes funções. E a gente separou aqui no telão a ordem de votação para vocês. Vamos lá, vamos abrir essa tela daqui. Olha aqui, Sabina, olha a sequência. Essa aqui é uma colinha que você vai ter. Você pode até fazer um print da tela, mas durante a campanha toda vai ter muito candidato distribuindo santinho, vai estar com isso daqui. Você escolhe o seu. Se um candidato te entregar um santinho com o número dele aqui, você risca e coloca o que você quiser, claro. Mas a ordem vai ser essa daqui, dá uma olhadinha assim, ó. O primeiro voto é para deputado federal. São 4 dígitos no total. Você vai acompanhar durante a campanha essa sequência toda. Depois, deputado estadual, que são 5 dígitos. Olha quanto número que você vai ter que digitar lá em outubro. Depois vem senador, que são 3, como vocês podem ver aqui. O segundo senador, são 2. É bom a gente reforçar, né, que esse ano o eleitor ele escolhe 2 representantes lá para o Senado. Lembrando, são 2 candidatos diferentes. Portanto, se você votar no mesmo candidato 2 vezes, o segundo voto vai ser anulado. Então, são 2 votos diferentes. Na sequência, vem governador, que são números também, e presidente, ambos com 2 dígitos somente. Ou seja, a sequência é essa. Você começa votando com bastante número, mais ainda para o deputado estadual, depois vai diminuindo até chegar no seu último voto, que é o voto para presidente, certo? E seguindo essa ordem, a gente começa a explicar os cargos que estão em disputa na eleição, começando pelos deputados. Como vocês viram, existem deputados federais e deputados estaduais. E quais são as diferenças entre eles? Basicamente, um vai legislar para o Brasil e o outro vai legislar para todo o estado. Mas calma lá, vamos explicar melhor, Sabina. Vou passar para essa tela daqui. Vamos lá. Deputado federal, vamos começar por ele. São Paulo vai eleger 70 representantes lá para a Câmara Federal, lá para o Congresso Nacional. São muitos deputados, né? Isso porque o número é proporcional à população de cada estado. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É muita gente, por isso tem mais deputados federais por São Paulo. São 70 no total. E o que eles fazem lá na Câmara Federal? Propõem debate, votam leis federais, uma sequência
de coisas muito importantes que os deputados têm que fazer. Além disso, eles também fiscalizam o trabalho do governo federal e os gastos públicos. Aí, a coisa mais fundamental, a principal função de deputado é, além de propor e debater projetos, é fiscalizar o trabalho do poder público, né? Então, aprovando ou reprovando o orçamento da União. Gente, o orçamento é aquela conta, né? É tudo que o país arrecada e tudo que o país tem que gastar também. Então, quando ele está aprovando o orçamento da União, ele está aprovando quanto vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a segurança pública, enfim, a divisão para os ministérios daquilo que é mais importante, né? Garantir recursos para a vida boa da população, né? Ele pode indicar recursos também para os estados e para os municípios por meio das chamadas emendas parlamentares. Só para a gente ter uma ideia, cada deputado federal lá em Brasília tem direito a indicar cerca de 40 milhões de reais em emendas por ano. Isso é o que foi aprovado no último projeto de orçamento de 2026. Então, é muito dinheiro que os deputados vão indicar para suas bases eleitorais, claro, mas eles têm o poder e a função de distribuir esse dinheiro. Se ele entender que algum projeto precisa de dinheiro, ele pode mandar. Mas olha quanto dinheiro envolvido nisso por deputado. Não, a importância que eles têm, né? E o Estado ali elegendo 70 representantes. Então, é super importante, quando você for escolher o seu candidato, ter em mente projetos, né, Giba? E é por isso que é tão importante, na hora de fazer a escolha do seu candidato, ter em mente todos os projetos dele, saber de que maneira que ele pensa, se está de acordo com os seus ideais para o que você quer para o país. Então, é um cálculo mesmo. A gente tem que analisar, acompanhar. A campanha eleitoral é para isso, né, gente? A gente acompanha, pode encontrar um candidato no corpo a corpo dele nas ruas, vai acompanhar a campanha eleitoral na TV. Então, é isso. A gente vai ter que acompanhar passo a passo cada um desses detalhes. Agora, Sabina, diferente de senadores, né, governadores e presidentes que são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, quem tem mais voto ganha. Eleição para presidente e para governador é assim. Teve mais voto, ganhou a eleição. É totalmente diferente a situação dos deputados. É o que a gente chama de eleição ou voto proporcional. E como isso funciona? Vamos passar para a próxima tela agora. Está aqui. Quociente eleitoral. Gente, não se assustem. Parece difícil de entender, mas na continha que a gente fez aqui, a gente vai tentar explicar para vocês. É o seguinte, o total de votos válidos dividido pelo número de vagas. Então, acabou a eleição, contou as urnas lá, tem uma quantidade X de votos válidos, quantas vagas tem disponíveis ali? E aí que a gente vai explicar para vocês. Vocês vão perguntar, mas gente, para que serve esse quociente eleitoral? É ele que vai, na verdade, definir a nota de corte dos partidos e candidatos. Aí, nota de corte, eu estou usando uma analogia. Vamos entender melhor? A gente fez uma conta simples aqui, com todo o didatismo do nosso editor Vinícius Requena, eu vou tentar explicar para vocês essa conta aqui, ó. Se o total de votos válidos foi 100 mil votos válidos e um determinado estado tem 10 vagas, um exemplo hipotético, tá, Sabina? Você tem um quociente eleitoral de 10 mil votos. É um dividido pelo outro. Vamos supor que um partido X, né, ou uma federação, né, que é a união de mais de um partido, teve 30 mil votos. Olha aqui, ó. Então, ele vai ter direito a 3 vagas no total, certo? E aí é a outra explicação que eu quero dar para vocês. 3 cadeiras. Então, 30 mil votos, nesse quociente eleitoral de 10 mil votos, 3 cadeiras para essa federação, esse partido. Tudo certo? Tudo certo. Só que é nesse cenário que acontece uma situação que a gente vê nas eleições, onde alguns candidatos receberam muitos votos, mas não foram eleitos. Por que isso acontece? Dentro desses 30 mil votos do partido ou da federação, os 3 mais votados que são os eleitos. Então, 30 mil votos na federação, os 3 que foram mais votados dentro desse partido ou coligação, ou federação, melhor dizendo, são os que vão ficar com essas 3 cadeiras. Mas, por exemplo, um candidato que teve 20 mil votos e outro que recebeu 2 mil votos, os 2 vão ficar com as vagas. Isso porque, dentro desse cenário, você tem um candidato que é o chamado puxador de votos para o partido ou coligação. Aí, assim, se tem um candidato dentro de um partido ou federação, melhor dizendo, que tem muitos votos, ele vai puxar outros junto com ele. E aí o que acontece? O outro candidato de um outro partido ou outra federação que teve muito mais votos que, por exemplo, o segundo colocado ou o terceiro colocado dentro dessas 3 vagas, ele fica fora. Porque
Esse cara da outra federação, ele puxou muitos votos. E aí, eu vou explicar isso de uma maneira didática, um caso que eu me lembro. Tem um caso emblemático, é isso que eu ia te perguntar, com essa relação ali do quociente eleitoral? Quem tem a nossa idade, Thaís... bom, eu vou revelar a minha, eu tenho 48 anos, cobri muitas eleições, mas em 2002 eu estava acompanhando as eleições para presidente e para governador, tinha um candidato a deputado federal que muitos, especialmente quem tem na cidade, vão se lembrar do Enéas Carneiro. O Enéas, ele tinha um jargão, né? Meu nome é Enéas, e ele foi um recordista de votos. Ele teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal, isso na campanha lá de 2002. O que aconteceu? Ele puxou outros 5 com ele. Então, ele elegeu, além dele mesmo, outros 5 deputados federais. E um desses deputados federais que ele puxou junto, sabe quantos votos ele teve? 275 votos. Ou seja, em 2002, um deputado se elegeu com 275 votos. É a lógica da proporcionalidade que a gente acabou de explicar. Então, é uma conta mais difícil, dá para você rever tudo na Lumos de São Paulo se você ficou em dúvida, mas é uma conta. Então, e ajuda você a explicar essa questão, né? Que você falou, não é possível, 200 e poucos votos, como você elege? Essa proporcionalidade. Se tem um deputado que puxa muito voto, ele vai levar junto os outros. É aquela sensação, poxa vida, eu tive 10 mil votos pelo meu partido e o cara lá do outro partido que teve muito menos votos... E eu tô fora. Levou e eu tô fora. Exatamente, assim. Sabina. Tá bom. Mas, claro, né, Sabina, a gente foi procurar especialistas para a gente entender melhor a lógica, o papel dos deputados. A gente conversou com 2 deles que são bem especializados em gestão pública. Vamos conferir o que eles falaram? Vamos juntos aqui. Vamos lá. Porque todo deputado federal, ele tem, por assim dizer, uma dupla dinâmica de representação. Ele é eleito para representar primeiramente o povo do seu estado junto ao poder central. Mas, ao mesmo tempo, ele também legisla sobre toda a sociedade brasileira. Leis que atendam a população do estado de São Paulo. Observar a particularidade do estado de São Paulo na saúde, na educação, na segurança pública, em leis que venham a ser aprovadas lá em Brasília. Então, a relação do deputado federal com o eleitor do estado de São Paulo, ela não é tão distante quanto pareça, porque ela atinge o cotidiano. O conjunto de deputados ali representa o povo brasileiro. Os 70 deputados de São Paulo representam o povo de São Paulo, mas dentro do contexto nacional. Então é necessário pensar de uma forma geral. Pensar o Estado, os interesses do Estado, mas sem esquecer que o Estado funciona dentro de um país. É aquela mesma conversa que nós falávamos das cidades, né? Não é uma lógica de uma cidade individual, é um conjunto, é um aglomerado de cidades, também é um aglomerado de estados. Deu para entender a importância do nosso voto lá em outubro? É isso, né, Sabina? Porque tem muita gente que acaba pegando, de última hora, né? Você não se atenta tanto, né? Tem gente que não se atenta tanto ao deputado federal, estadual, senador, e aí quando vê, no dia da eleição, ai meu Deus, deixa eu ver, não tem candidato. Não, agora é a hora, né, Giba? Num país democrático, um Estado democrático, é isso, a gente tem que analisar. O bom, claro, é sempre acompanhar o trabalho desses deputados ao longo dos 4 anos que passaram, né? Nem sempre todo mundo tem condições. Mas é isso, tem que ficar de olho. As eleições estão aí, gente. A escolha é nossa e é a gente, né? Que vai definir o futuro do nosso estado, do nosso país, dessa maneira. Agora é a hora. E tem muita gente registrando candidaturas ali, concorrendo ao cargo de deputado federal, Giba? Sim. E aí, a gente preparou também uma outra tela falando dos deputados federais. Neste ano, são 1.119 pessoas que registraram candidaturas concorrendo a um cargo de deputado federal por São Paulo apenas, tá?